Amém, queridos? Graça e paz. Meus irmãos, vocês sabiam que nós temos autoridade sobre as enfermidades? Isso é muito importante, para que nós não possamos tratar a doença como algo comum, como toda a multidão trata. Claro, nós não vamos negligenciar os cuidados naturais com o nosso corpo, de fazer exercícios, de alimentá-lo bem, de ir ao médico, fazer consultas, cuidar do nosso corpo, não tem nenhum problema. Até porque na equipe dos apóstolos tinha Lucas, o médico amado, né? Citado por Paulo, enfim. Mas nós precisamos entender, meus irmãos, que nós temos autoridade sobre as enfermidades. Enfermidade, meus irmãos, não vem de Deus. Isso é fato. Enfermidades, doenças, são consequências do pecado. 1 Coríntios 15 está escrito que o último inimigo a ser vencido é a morte física. Isso nos diz que nós já vencemos sobre as enfermidades. Claro, nós não temos saúde perfeita, nós não estamos isentos de pegar doença, não é isso que eu quero dizer, né? Mas nós precisamos compreender que nós temos autoridade sobre as enfermidades. E o nosso relacionamento com a palavra nos dá essa segurança. Isso é muito importante. Tem maneiras que Deus nos cura através de médicos, através de tomarmos um remédio. Mas, meus irmãos, Deus quer se manifestar também no nosso corpo, através do poder do Espírito que está em nós. Eu vou ler com os irmãos aqui algum texto, dois textos aqui, três na verdade, que eu estive meditando quando vinha para cá para o trabalho, hoje no ônibus, e o Espírito ministrou muito ao meu coração. E eu quero compartilhar com os irmãos e desafiá-los, assim como o Espírito me desafiou, desafiar os irmãos, para que nós possamos ter mais ousadia, fazer com que essas águas se movimentem dentro de nós, meus irmãos. É muito importante nós nos envolvermos com a palavra e com as orações. Amém? Então nós temos essa autoridade. Mateus capítulo 8, versos 5 a 10. Olha só o que está escrito. E entrando Jesus em Cafarnaum, chegou junto dele um centurião, implorando-lhe e dizendo: Senhor, o meu criado jaz em cama, paralítico e violentamente atormentado. E Jesus lhe disse: Pode deixar, eu irei lá pessoalmente curá-lo e lhe darei saúde. Olha só a resposta do centurião. Senhor, não sou digno de que entres debaixo do meu telhado, mas dize apenas uma palavra e o meu criado há de ser curado. Olha só, dize apenas uma palavra. Imagina, meus irmãos, Jesus pessoalmente fazendo sinais e maravilhas, pregando o reino, e ele falando: vou na tua casa curá-lo. E nós respondemos: não precisa nem ir lá, Jesus. Basta uma palavra, né? Porque hoje em dia muitas igrejas querem fazer com que o povo tenha fé com rosa ungida, com lenço ungido, com aquilo ungido, né? Enfim, querem ver alguma coisa para ter fé. E esse centurião aqui, ele não quis que o próprio Senhor Jesus, o Senhor Rafá, ele não fez questão que ele entrasse na sua própria casa. Apenas uma palavra. E olha só o contexto que ele falou. Olha só, meus irmãos. Dize apenas uma palavra que o meu criado será curado. Porque eu sou homem de autoridade. Olha só, ele era uma autoridade. Eu sou homem sob autoridade, sujeito à minha autoridade superior, e tenho soldados sujeitos às minhas ordens. Autoridade, olha o contexto. E digo a este soldado que é submisso a mim, por causa da autoridade que eu tenho sobre ele: vai, e ele vai. E ao outro: vem, e ele vem. E ao meu criado: faze isto, e ele faz. E maravilhou-se Jesus, ouvindo isto, e disse aos que o seguiam: em verdade vos digo, que nem mesmo em Israel encontrei tamanha fé. Em primeiro lugar, esse centurião, ele era gentil. E ele teve tanta fé que Jesus falou que nem mesmo entre os filhos aqui de Israel encontrei tanta fé. Jesus elogiou aquele centurião
porque ele tinha tamanha fé ao ponto de nem fazer questão de que o próprio Senhor Jesus impusesse as mãos sobre o criado e ele fosse curado. Apenas uma palavra e num contexto de autoridade. Porque eu sou homem sob autoridade e tenho soldados às minhas ordens e digo a este vai, ele vai, a outro vem, ele vem, e ao meu criado faz isto e ele faz. Apenas uma palavra, meus irmãos, determinou a cura daquele criado do centurião. Uma única palavra alcançou a cura, fez com que aquela enfermidade fugisse do corpo daquele criado. Vocês conseguiram compreender? Eu quero que os irmãos entendam. Palavra, meus irmãos. A palavra está junto de nós, na nossa boca e no nosso coração. A palavra que criou todas as coisas, luz que estava dentro de Deus, haja. Jesus Cristo, a palavra viva, proferida de Deus, criou todas as coisas. E essa palavra, meus irmãos, a palavra de Deus está dentro de nós, na nossa boca e no nosso coração. Nós precisamos aprender a falar mais a palavra, a exercer autoridade. Sai enfermidade no nome de Jesus, ela tem que sair. João capítulo 4, versos 45 a 53. Chegando, pois, a Galiléia, os judeus o receberam, vistas todas as coisas que fizeram em Jerusalém no dia da festa, porque também eles tinham ido à festa. Segunda vez foi Jesus a Caná da Galiléia, onde da água fizera vinho, e havia ali um nobre, cujo filho estava enfermo em Cafarnaum. Ouvindo este que Jesus vinha para a Judéia, da Judéia para a Galiléia, foi ter com ele e rogou-lhe que descesse e curasse o seu filho, porque já estava à morte. Olha a resposta de Jesus. Então Jesus lhe disse, se não virdes sinais, se não virdes sinais e milagres, não crereis. Jesus estava provando o coração desse pai. Olha só, o contexto aqui, eles viram, souberam dos muitos sinais e maravilhas que o Senhor Jesus operou. E chegou o pai desse garoto que estava quase à morte, falando, Jesus, vai lá curá-lo. Que Jesus falou para ele, se você não ver esses sinais, você não vai crer. Ou seja, você só vai crer que de fato o seu filho será curado se ele for curado, né? Igual o que aconteceu com Tomé. Se eu não ver, né, os cravos na sua mão, o seu lado, de modo nenhum crerei. Então, da mesma forma, Jesus estava provando o coração daquele pai. Você só vai crer realmente em mim quando você vê acontecer? Ou seja, olha o ensino aqui, meus irmãos. Nós temos que crer antes de acontecer. Olha a continuação. Disse-lhe o nobre, Senhor, desce antes que meu filho morra. Disse-lhe Jesus, então tá bom, você está crendo antes. Vai, o teu filho vive. Vai, o teu filho vive. E Jesus não foi lá só proferir uma palavra. Vai, o teu filho vive. A palavra crida, proferida, manifestou o poder naquele filho. Vai, o teu filho vive. E o homem creu na palavra que Jesus lhe disse e partiu. Então Jesus ensinou a ele, não creia só quando você ver acontecendo, creia antes de acontecer. Essa é a fé genuína, meus irmãos. É crer sem antes acontecer. Abraão creu em Deus e isso lhe foi imputado como justiça. Abraão, mesmo diante de todas aquelas situações da sua mulher, que já tinha um ventre já fechado, né? E 90 anos, e ele com 100 anos, sem vigor nenhum, ele creu na palavra do Senhor. E ele veio a ter Isaque. Então o homem creu e partiu. Descendo ele logo, saíram-lhe ao encontro os seus servos e lhes anunciaram, dizendo, o teu filho vive? Perguntou-lhe, pois, a que hora se achara melhor? E disseram-lhe, ontem às 7 horas, a febre o deixou. Entendeu, pois, o pai, que era aquela hora, a mesma hora em que Jesus lhe disse, o teu filho vive. E creu, ele e toda a sua casa, meus irmãos.
Exatamente na hora que Jesus falou, teu filho vive, a febre o deixou. E aquele homem creu na palavra de Jesus antes de ver o milagre acontecer. E o que aconteceu também com o centurião: Senhor, basta apenas uma palavra sua, porque o Senhor tem autoridade sobre as enfermidades. Porque eu sou homem sob autoridade, tenho soldados às minhas ordens, eu digo a este vai, ele vai, vem, ele vem, eu falo ao meu criado, ele faz, faça, ele faz, porque eu tenho autoridade. E o Senhor tem autoridade sobre as enfermidades. Basta uma palavra, as enfermidades têm que te obedecer. E têm que nos obedecer também, queridos, porque Jesus habita em nós. O Espírito dele está em nós. Jesus curava a todos os doentes. E esse mesmo poder que estava em Jesus está dentro de nós. O Senhor que cura mora dentro de nós. Imagina o que ele não pode fazer por nosso intermédio, queridos. Atos 19, para finalizarmos, versos 11 e 12. E Deus, pelas mãos de Paulo, fazia maravilhas extraordinárias, de sorte que até os lenços e aventais se levavam do seu corpo aos enfermos, e as enfermidades fugiam deles, e os espíritos malignos saíam. As enfermidades fugiam apenas de alguns lenços e aventais que estavam no corpo de Paulo. Tamanha a unção que ele produzia. Ele não, né? Que ele manifestava do Espírito que estava nele. Enfermidades que fugiam dos acessórios que o apóstolo Paulo usava. Imagina dele mesmo. Amém, queridos? Então nós temos autoridade sobre as doenças. Jesus falou, né, em Mateus 28, toda a autoridade me foi dada nos céus e na terra. Portanto, ide. Ele repassou essa autoridade para a igreja. Eis que vos dou poder, Lucas 10, 19, para pisardes serpentes e escorpiões e sobre todo o poder do mal, e nada absolutamente vos causará dano. Essa questão aqui de Paulo, com seus lenços e aventais, o povo não estava crendo nos lenços e aventais. Ele não estava fazendo isso como uma forma de fazer com que o povo se apegasse nas coisas visíveis. Não. Era apenas um fato que aconteceu sem ele planejar. Simplesmente levavam os lenços e aventais dele e colocavam, porque o apóstolo Paulo não poderia estar em todos os lugares ao mesmo tempo. Era uma situação específica, meus irmãos. Mas a fé, ela crê no invisível. Estou lembrando aqui de uma passagem, os irmãos conhecem, que quando, acho que se não me engano é Gênesis 15, em que Deus pediu para Abraão sair para fora da sua tenda e olhar para o céu e contar as estrelas, se é que ele poderia contar. Tem um detalhe ali que a gente nunca tenta, é só prestar atenção. Depois daquele episódio, que Deus pediu para Abraão olhar para o céu e contar as estrelas, aí a palavra diz lá, ao cair da tarde, eu acho que é isso, ao cair da tarde ou anoitecer, dando mesmo. Ao cair da tarde, ou seja, meus irmãos, estou falando de cabeça aqui, depois vocês leem lá em Gênesis 15, ao cair da tarde. Isto quer dizer que quando Deus pediu para Abraão olhar para o céu e contar as estrelas, não estava de noite, estava de dia. Ou seja, não tinha estrela nenhuma para ele ver, estava de dia. Isto nos ensina o que, Abraão? Você precisa crer no invisível. A fé é o firme fundamento das coisas que se esperam e a convicção dos fatos que não se veem. Mas não é porque nós não enxergamos que elas não são reais. Hebreus capítulo 11, verso 3, está escrito que pela fé nós cremos que o mundo foi criado pela palavra de Deus proferida, de forma que aquilo que se vê não foi feito do que é aparente. Então as coisas espirituais, invisíveis, são mais poderosas e reais do que até mesmo as coisas que se veem. Porque tudo que nós vemos e apalpamos foi criado de algo que é invisível. Tudo que nós vemos, apalpamos, foi criado do invisível.
O nosso Deus é um Deus invisível, mas Ele está presente em todas as partes. Então esse é o nosso estilo de vida, meus irmãos. Crer sem ver. Eu não preciso ver nada. Eu não preciso ter um acessório para poder crer. Essa situação de Atos foi algo específico. Eu preciso crer sem ver. Como aconteceu com o centurião, basta apenas uma palavra. Como aconteceu com esse fato aqui de João capítulo 4, que seu filho estava à morte. Ele simplesmente creu na palavra de Jesus, só creu na palavra, não precisou nem lá, Jesus ir lá. E nós precisamos, meus irmãos, crer. Em primeiro lugar, que nós temos autoridade sobre as enfermidades. Repito, nós não temos saúde perfeita. Aquela promessa de que Jesus levou sobre si todas as nossas enfermidades vai se cumprir na ocasião da volta de Jesus, em que teremos nossos corpos glorificados. Da mesma forma que ele levou no seu corpo os nossos pecados, mas ainda estamos sujeitos a pecados e pecamos. Porque a palavra de Deus diz que aqueles que não pecam são mentirosos. 1 João capítulo 1, versos 8 e versos 10. Mas se pecarmos, temos advogado junto ao Pai. Da mesma forma, nós não temos saúde perfeita ainda. Essa promessa de Jesus levar sobre si todas as nossas doenças ainda não se cumpriu definitivamente. Mas nós temos provisão de cura. Da mesma forma que se nós pecarmos, não temos a expiação perfeita ainda, mas se pecarmos, temos um advogado para nos perdoar. Da mesma forma, nós não temos saúde perfeita, mas se ficarmos doentes, nós temos um Senhor que nos sara. Nós temos direito a perdão quando nós pecarmos. Também nós temos direito à cura do nosso corpo quando ficamos doentes, queridos. Amém? Agora, não devemos tentar a Deus. Eu gravei um vídeo aqui recente, se os irmãos não puderam assistir, assistam, está muito bom. Aprendendo com Jesus no deserto. Em 3 tentações que ele sofreu lá. Uma das tentações, o diabo tentou Jesus para que ele pudesse se jogar do templo, para que os anjos pudessem acolhê-lo e guardá-lo. Isso está escrito em Salmo 91. Deus nos guarda. Agora, quando nós provocamos isso, aí não. Isso é tentar a Deus. Da mesma forma, meus irmãos, Deus quer que tenhamos uma jornada com uma saúde legal, para que possamos ter condições de pregar o Evangelho, de termos a mente sadia, cuidado, o corpo bem cuidado, para que possamos cumprir a nossa missão. Mas se nós tentarmos a Deus com má alimentação, fala Deus comigo, se nós continuarmos tentando a Deus com uma má alimentação, sem cuidar bem do corpo, isso é tentar a Deus. E nós vamos ficar doentes sim, e poderemos até morrer com essa doença. Meus irmãos, mas a suma do que foi dito aqui, se nós não tentarmos a Deus, claro, nós temos autoridade não só para que nós possamos desfrutar de uma boa saúde, mas nós temos autoridade para curar muitos enfermos. Não precisamos nem impor as mãos. Aqui mesmo, de repente, você pode se unir comigo agora, em oração, e você vai ser curada do seu corpo. Creia na palavra de Deus agora que está sendo ministrada. Ora agora comigo, que você vai ser curado. Claro, se você não tiver com quebras de princípios, não estiver andando em pecado, guardando mágoas contra alguém, se você estiver andando em santidade, obedecendo ao Senhor, Ele vai te curar agora. Agora, nesse momento que eu estou orando com você. Senhor, essa enfermidade que está no corpo do meu irmão, da minha irmã, Senhor, se ela realmente está andando em amor, andando em santidade, Senhor Jesus, nós unimos agora em oração. Que essa enfermidade saia agora desse corpo, no poder do Teu nome, Jesus. Porque não há dimensão de distância para o poder do Teu Espírito se manifestar. Eu não preciso estar aqui, pessoalmente, com meus irmãos, para poder impor as mãos sobre eles. Não. Basta uma palavra. Então, se essa pessoa, esse irmão, estiver crendo nessa palavra, Jesus, que Tu venhas operar poderosamente e essa enfermidade possa sair do corpo do meu irmão, da minha irmã, agora, no nome de Jesus, enfermidade, te damos ordem, sai, no nome de Jesus, do corpo dos meus irmãos. No nome de Jesus. Creia na palavra de Deus, meus irmãos, e receba a cura, no nome de Jesus.